Boa noite. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte está na pauta hoje. Nosso entrevistado desta sexta-feira é Roberto Sérgio Linhares, presidente da CAERN. E mais, Márcia Maia assume PDT no RN. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você que está aqui na cidade, você que está mais distante, em Pau dos Ferros, pode interagir conosco. Tem alguma demanda aí da CAERN? O presidente Roberto Linhares, ele tem todo este mapeamento aí da CAERN na cabeça. Então, se você tem algum questionamento da CAERN no Rio Grande do Norte, hoje é o dia de você mandar a sua pergunta. Você pode interagir conosco através das redes sociais que aparecem aqui no canto da tela. Tem o nosso Twitter, tem o nosso WhatsApp, o Instagram. Mande aí a sua mensagem no 988028979. Vamos começar falando sobre a visita da governadora Fátima Bezerra aqui na região. Ela cumpre agendas em municípios do Alto Oeste a partir já desta sexta. Pau dos Ferros, São Miguel, Martins e Lagoa Nova estão no roteiro. A agenda começa em Pau dos Ferros hoje, onde a governadora assinou ordem de serviço para a construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros e faz o anúncio do lançamento do edital de licitação para a reforma da Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo. Em São Miguel, a governadora visita a obra do Instituto Educacional do Rio Grande do Norte, o IERN, e sanciona a lei que dá ao IERN o nome do ex-deputado Raimundo Fernandes, que faleceu este ano, faleceu em março. E, à noite, prestigia a abertura do Festival Gastronômico de Martins. No sábado, pela manhã, a governadora visita o Mirante do Canto, onde deverá ser construído o Ecoposto de Martins. Ainda no sábado, ela segue para a Lagoa Nova, onde prestigia a abertura do Festival Gastronômico. Portanto, uma agenda intensa aí da governadora aqui na nossa região. A gente recebeu imagens do IERN, que está sendo construído lá em São Miguel, imagens aéreas da assessoria de comunicação do governo do estado. Então, é mais uma obra do Instituto Estadual, né, que está acontecendo. E assim como em São Miguel e em várias outras cidades, aqui em Mossoró também deverá ser construído um IERN lá no bairro Santo Antônio. E a gente vai seguir acompanhando esta agenda da governadora. Segunda-feira a gente traz o balanço aí dessas visitas aqui no nosso cenário político TCM. Vamos já iniciar aqui a nossa conversa com Roberto Sérgio Linhares, presidente da CAERN. Manda um abraço aí para Fabiano Júnior, que é também servidor da CAERN, nosso colega aqui da 95 FM, está acompanhando aqui bem de pertinho o nosso cenário político TCM. Já vamos perguntar aqui sobre a estrutura de abastecimento da CAERN. A gente pode até fazer um balanço do início da gestão Fátima Bezerra até agora, né, já passados 7 meses praticamente do segundo mandato da governadora. Qual é o balanço que o senhor faz desta gestão? Boa noite. Boa noite a todos que nos veem. É um prazer estar aqui com vocês. Mossoró é abastecida 70% por poços, né? Poços de grande profundidade. Somente nessa região aqui do Arenituaçu, que um poço atinge 1.150 metros de profundidade, com um teor de calcário muito grande e uma temperatura também muito elevada. Para vocês terem uma ideia, as bombas que a gente compra para colocar nos poços de Mossoró são importadas da Dinamarca ou do Japão. Os cabos todos também vêm da Dinamarca, Turquia ou Japão, porque as nacionais não se permite, não conseguem operar aqui na cidade. É uma bomba de cerca de 3,5 metros de comprimento. Você imagina aí o tamanho da bomba, né? Para um poço que tem, como eu disse, até 1.150 metros de profundidade. São 20 poços na cidade, sendo que um serve basicamente ao Presídio Federal e os outros 19 servem à cidade como um todo. Cada poço desse custa algo em torno de 6 milhões de reais. Nós entregamos recentemente o do Nova Mossoró,
né? E vamos perfurar mais 2 poços que já estão licitados, a empresa está já em finalização de documentação para a contratação, um no Rincão e o outro no Bela Vista, né? E aí vão ficar 22 poços na cidade de Mossoró. Isso é responsável por cerca de 70% do abastecimento de água tratada na cidade. O restante vem da adutora Jerônimo Rosado, que vem lá da Armando Ribeiro Gonçalves, e a gente complementa com esses 30%. Aí, algo em torno de 3.600 mil litros, né, ou metros cúbicos de água por hora. Com uma outra obra que a gente reiniciou, que a gente já recompôs a Avenida Maria Odete Rosado, estamos na instalação do canteiro de obra, na fase inicial e na preparação dos poços do Carrasco, no Apodi, a gente vai chegar aí próximo do shopping, né, nessa região toda, com água aí, tipo, 2 vezes o que a gente chega com a Armando Ribeiro Gonçalves. Então vai melhorar um pouco essa dependência dos poços, porque um poço, quando você precisa manter, você tem que parar o poço e leva algo em torno de 1 a 2 dias para que a água retorne para aquelas comunidades abastecidas, né? Então, Mossoró, na verdade, assim, não tem falta d'água, tem essa estrutura que precisa ser conectada, e com essas adutoras, por exemplo, com a adutora Apodi Mossoró, a gente vai ter uma situação hídrica de Mossoró bem melhor do que o que a gente já teve e que tem atualmente. Quando a gente recebe as reclamações, agora principalmente na rádio, né, o pessoal manda o WhatsApp, a principal demanda é sobre a força da água para subir nas caixas d'água, né, que não tem a força suficiente, precisa ficar pastorando para ligar o motor. Por que isso acontece, Roberto? É assim, na verdade, essa água era por que ela não está chegando nesses que estão reclamando? Esse motor que você falou aí é um dos culpados. Primeiro, reservação, as pessoas fazem uma cisterna grande e a água chega e abastece aquela cisterna, fazendo com que fique mais difícil chegar na outra, lá no final da ponta, né? E quando você puxa a água com uma bomba dessa, vai cada vez mais ficar mais fraco pro cidadão e para a cidadã que está à frente nesse alinhamento dessa rede, né? A oferta d'água precisa aumentar? Sim, como eu disse, a adutora Apodi Mossoró vem para isso, os 2 novos poços vêm para isso. Por exemplo, Nova Mossoró, você via reclamação quando eu entrei na Caerne o tempo todo de falta d'água. Hoje você não vê mais reclamação nenhuma, nem Nova Mossoró, nem Redenção, né? Tudo aquilo está sendo abastecido por esse poço do Nova Mossoró, que tinha sido aberto, mas que não tinha sido finalizado. Então, com a chegada, né, dessa adutora Apodi Mossoró e a perfuração desses 2 novos poços, com certeza a gente vai poder ofertar mais, vai abastecer essas cisternas todas, como eu falei, que ficam no caminho, e evitar que essa pessoa utilize essa bomba, porque essa bomba vai tirar a água do cidadão que está mais à frente dele. O que mudou na gestão da Caerne, que antes era uma empresa pública deficitária com relação a recursos, e agora ela tem lucro? Assim, atenção, né, à arrecadação, atenção à cobrança, atenção à nossa área comercial como um todo, e até mesmo a toda a estruturação de governança da companhia, né, de governança dando transparência, negociando melhor um contrato com o fornecedor, cobrando de quem efetivamente deva pagar, porque quando a gente faz uma tarifa de água, explicando para vocês que estão em casa, a água, pela Lei 11.445, que foi atualizada pela Lei 14.026 de 2020, o novo Marco Legal do Saneamento, ela é um bem universal, fundamental à vida, e deve chegar para todos. E há nessa lei um princípio chamado de modicidade tarifária, que a água você tem que ter a condição, precisa ter a condição de pagar, porque ela é fundamental à vida, é como o ar, por exemplo, né? Não chega a ser tanto quanto o ar, tão rápido, mas é parecido com isso. Então a água tem que chegar ao cidadão de Mossoró, ao cidadão de Natal e ao cidadão de Venha Ver e de São Tomé e de Jaçanã, né? Então isso faz com que essa composição tarifária leve em consideração todos esses municípios, esses cidadãos, e a área
comercial, industrial, pessoas físicas e pessoas jurídicas e governo, inclusive. Né? Muitas vezes a gente vê alguns problemas em algumas cidades com reclamações grandes dos municípios ou dos órgãos públicos e eles mesmos não fazem a parte dele, que é pagar a conta de água. Eu pergunto para você, você paga a sua conta de água? Se você não pagar, o que é que acontece com a conta de água? Corta. A TCM paga a conta de água dela? Se não pagar, corta. Então, por que alguns órgãos não pagam a conta de água? Na hora que ele não paga a conta de água, isso é refletido em toda a sociedade. E aí você vê, o investimento que era preciso ser feito naquela cidade como um todo, deixa de ser feito pelo compromisso de alguém que está reclamando, que está tendo um serviço ruim, mas ele não está cumprindo com a parte dele. Vou dar um exemplo. Eu falei dos 20 poços de Mossoró. Se eu disse que cada um poço desse custa em torno de 6 milhões de reais, 20 poços custam em torno de 120 milhões de reais. Né? A gente tem dívidas que chegam a se aproximar disso para investimento na cidade. Né? Então, assim, a outra reclamação, vou dar um exemplo. Se reclama muito de vazamento. Ou então se reclama muito de transbordo de esgoto, onde tem a rede de esgoto. Mas essa pessoa que está reclamando, coloca o prato sujo na pia com óleo e aí o óleo entra na rede, ele joga o absorvente no vaso sanitário ou joga o resto de comida no vaso sanitário e isso cria-se esse óleo e esse sólido que está sendo lançado na rede cria um êmbolo ou um sólido que obstrui aquela rede, né? Então isso também precisa que a gente trabalhe com mais educação, tanto no consumo da água quanto na questão do esgoto. A gente vai voltar a falar aqui com o presidente da CAERN no próximo bloco. Não sai daí, já já a gente volta. De volta com o cenário político, nesta sexta-feira estamos falando sobre água, sobre abastecimento. O nosso entrevistado, Roberto Sérgio Linhares, é o nosso entrevistado de hoje, presidente da CAERN. Você de casa pode participar, mande a sua mensagem aqui através das redes sociais que aparecem aqui no canto da tela. Tem o nosso Twitter, o Instagram e o WhatsApp para você interagir conosco nesta sexta-feira. Tem informação, olha só, a gente já comentou aqui sobre o prefeito Alisson Bezerra, que mudou para a União Brasil, sobre a possível ida de Sandra Rosado, Larissa Rosado para o PCdoB, Laurence para o PSDB. Está todo mundo se estruturando na sua questão partidária e a ex-deputada estadual Márcia Maia, atual presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, confirmou filiação ao PDT, seu primeiro partido e sigla onde sua saudosa mãe, Vilma de Faria, ex-governadora, foi eleita deputada constituinte. Por meio da assessoria, divulgou nota onde afirmou o seguinte, abre aspas, por isso, aceitei com orgulho o convite do ministro e presidente nacional do partido, Carlos Lupe, em assumir a presidência do Diretório Estadual do Rio Grande do Norte para promover a reestruturação, fortalecimento e defesa dos ideais democráticos do PDT. E continua dizendo, aceitei também o convite em nome da parceria e do fortalecimento do grupo político liderado pela governadora Fátima Bezerra, que conhece no partido um parceiro de longa data na luta por uma sociedade melhor, mais justa e democrática. Fecha aspas, aí a nota encaminhada pela assessoria da ex-deputada Márcia Maia. Lembrando que o PDT era presidido aqui no estado por Carlos Eduardo Alves, que meio que jogou o partido, fugiu do partido, já agora neste ano, está agora no PSD, que é presidido por Zenaide Maia, deve concorrer à Prefeitura do Natal no ano que vem, e o PDT estava aí num limbo. Agora Márcia Maia assume, né? O Carlos Eduardo, eu lembro aqui que tinha muita dificuldade com relação ao interior do estado, tanto que nas disputas ao governo, ao Senado, no ano passado, não conseguia chegar no interior. E Márcia Maia, pela experiência que teve também como deputada, como ali auxiliada da sua mãe no governo, conhece o interior. Vamos ver se vai reestruturar o partido, que poderá, inclusive, passar por alguma mudança, junção com outra sigla. Enfim, está todo mundo já buscando aí essas acomodações político-partidárias para as eleições de 2024 e também 2026. Ontem começou o Mossoró Sal e Luz,
evento de música gospel aqui em Mossoró, um verdadeiro sucesso, muita gente. Nós vamos aqui conferir agora imagens ao vivo do Mossoró Sal e Luz, direto da Estação das Artes Eliseu Ventania. Você confere aí imagens da transmissão aí da TCM, que está ao vivo neste exato momento lá no canal do YouTube da Prefeitura de Mossoró. Aí essas são imagens lá do Mossoró Sal e Luz. Neste momento está aí na transição de uma banda para outra. Hoje a gente tem aqui o show, deixa eu ver aqui, quem é que está hoje lá, hein, na atração lá do Mossoró Sal e Luz? Hoje, no dia 21, sexta-feira, nós temos Banda Cairóis, né? Começou às 18 horas. Leandro Borges, eu acho que está se preparando o Leandro Borges, né, para entrar. E na sequência tem a Sara Farias. Então essa é a sequência aí, o line-up de apresentações. Olha só a quantidade de gente neste momento na Estação das Artes durante os shows do Mossoró Sal e Luz. Lembrando que você vai ter aí na tela da TCM a transmissão do Mossoró Sal e Luz. Daqui a pouquinho, logo após o cenário político, 8h15 da noite, tem a sequência aqui na TCM, mas lá no YouTube da Prefeitura já estão transmitindo desde o comecinho, desde as 18 horas. Vamos voltar aqui com o presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares, comentava aqui conosco sobre a estrutura da CAERN aqui para Mossoró, mas a gente também tem algumas reclamações, por exemplo, da cidade de Caraúbas, que é a minha cidade, que teve um tempo que era uma semana com água, uma semana sem água, e diferente do que acontece aqui em Mossoró, que é dia sim, dia não, por exemplo. Sim. Como é que funciona essa distribuição de água nos municípios menores? O senhor falou que essa água precisa chegar tanto para quem mora em grandes cidades quanto em pequenos municípios. Como é que é essa estrutura em pequenos municípios? Caraúbas, registre-se que a gente está inaugurando uma obra, quase 2 milhões de investimento, já deu uma melhorada significativa, né, no abastecimento de Caraúbas. Tudo isso... o saneamento, porque a água, a distribuição de água tratada, a coleta e tratamento de esgoto, que é de responsabilidade da companhia, a drenagem urbana, que é a saída das águas das chuvas aí das ruas, que é do município, e a coleta e tratamento de resíduo sólido também é do município, isso faz parte do saneamento. Esse saneamento, ele precisa chegar a todos, como a gente já falou. Ele impacta em saúde, em qualidade de vida, em dignidade da pessoa humana, né? Impacta na vida em si, com o caso da água. E há uma composição tarifária para isso. Quando vai se compor a tarifa, esse serviço ele é bancado por tarifa. O cidadão paga esse serviço. Então, eu preciso saber quanto eu vou investir para melhorar, por exemplo, o abastecimento lá em Caraúbas. A gente fez agora 2 milhões e 200 mil de investimento para manter o sistema da CAERN. Por exemplo, aqui em Mossoró, nós vamos inaugurar, já estamos assinando o contrato para a mudança da sede da CAERN, que a sede da CAERN daqui, eu era criança. A caixa d'água aqui, aquele, eu diria que o mondrongo que a gente tem hoje aí, eu acho que é de 70 e alguma coisa. Eu lembro que minha tia Francisquinha morava na Abolição 3, e eu ia ver a construção dessa caixa d'água. A gente agora vai fazer uma nova estrutura da companhia, melhorar o reservatório da cidade, aumentar a quantidade de poços. Isso tudo levanta-se esses valores que foram investidos, mais os custeios de pessoal, de energia. Um dado para vocês aqui: a CAERN paga 12 milhões de reais mês de energia elétrica aqui no estado. 12 milhões de reais mês de energia elétrica. Com os investimentos, né? Tudo isso junto com mas a base de ativos, por exemplo, tem essa sede da CAERN, tem os tubos que foram enterrados aqui, que é uma rede só, né? Tem as estações elevatórias, são as de bombeamento, tem a caixa d'água, tudo isso é da companhia. Isso também faz parte dessa composição tarifária. Ela precisa retornar, ir amortizando para que a gente possa, né? Ela vai depreciando e a gente vai depois investindo para renovar essa estrutura. Então, tudo isso leva em consideração, por exemplo, em Caraúbas, a gente já deu uma melhorada, não é mais como você está dizendo aí, está bem melhor, né? Mas se quiser fazer algo diferente em Caraúbas, tem que ter um investimento muito maior e impacta na tarifa daquela
daquela população. E como a sorte é que há na lei uma coisa chamada de subsídio interno, que era o antigo subsídio cruzado, que Mossoró é lucrativa, é por isso que o pessoal quer licitar Mossoró, porque quer ganhar dinheiro em Mossoró, mas aí ficaria Serra do Mel amíngua, ficaria Caraúbas amíngua, ficaria Upanema amíngua, né? Então isso tudo fica num coletivo chamado micro-região, que aqui Mossoró está na micro-região central-oeste. Então, se faz essa composição tarifária e se divide para todos esses que fazem parte dessa micro-região, e não somente para Mossoró. Mas aí, aos poucos, esses investimentos vão chegando, como, por exemplo, Mossoró. Quando a adutora Apodi Mossoró estiver pronta, que são 82 milhões de reais investidos agora, com recurso CAERN ou federal, né? Quando ela estiver pronta, já vai dar uma melhorada, vai deixar Mossoró praticamente com segurança hídrica, tendo água 24 horas por dia e não um dia e outro não, como você diz. Mas isso tudo, quando você aumenta a qualidade do serviço, aumenta a tarifa. Para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró, você paga, quando tem esgoto, algo em torno de R$ 76 por 10 mil litros d'água por mês. Se você for a Campinas, é 18. É 2,5 vezes. Se você for a Brasília, é 19. Se você for ao Ceará, é 14. Ou seja, você tem uma situação melhor, mas em compensação você vai pagar mais por aquilo, né? Então, a Caraúbas, com essa obra que a gente está fazendo, que é uma obra exatamente de água, vai melhorar mais ainda a condição do município. E dos outros municípios, por exemplo, Upanema. Estamos um investimento significativo também agora em Upanema e em vários outros municípios da região. O governador de Serra vai ser beneficiado pela adutora Apodi Mossoró, né? E Apodi mesmo e outros municípios da micro-região central-oeste, que assim, com certeza, quanto mais a gente consegue investir, melhor a qualidade de serviço e mais receita entra para que eu consiga investir e garantir a modicidade tarifária ou uma tarifa módica que você, cidadão, possa pagar. A questão do saneamento é de investimento da CAERN ou dos municípios, governo federal? Como é que funciona isso? O saneamento, ele, como eu disse, o que tem impacto em saúde pública pode receber recursos de qualquer ente, seja de órgãos de direito público interno, como no caso do município, do estado do Rio Grande do Norte ou do governo federal. Aqui em Mossoró, essa parte da ponte para cá, né, para Nova Betânia, em direção às abolições, a maior parte desses investimentos foi com recurso da União, né, do Orçamento Geral da União. Da ponte para lá tem uma bacia feita pela CAERN, mas a CAERN vai fazer toda aquela outra parte. Para fazer essa parte, precisa que haja o impacto em tarifa. Então a gente vai levar o esgoto, né? Não somente as ligações que a gente está fazendo aí na margem do Rio Mossoró, que está com 200 e vai chegar a 400 e são 1.000 no total, que a gente não consegue identificar, a prefeitura está nos ajudando com isso, mas fazer realmente a rede, as elevatórias, né? E a estação de tratamento de esgoto daquela região toda, da ponte em direção ao Alto São Manuel, Urique, Grafa, aqueles bairros de Mossoró. É responsabilidade da companhia, no contrato do município de Mossoró, há essa responsabilidade da companhia para fazer esse serviço. O senhor fala de contrato e muito já se ameaçou o fim desse contrato com a CAERN aqui em Mossoró, né, na busca por investimentos, melhoria no abastecimento. Esse contrato, quando é que ele deve ser renovado? Se já foi, como é que está isso? O contrato, a Lei 682, Lei Complementar 682 de 2021, Lei Estadual, que atendia ao que dizia a 14026, que é o novo Marco Legal de Saneamento, criou a possibilidade de se trabalhar o saneamento em conglomerados, no caso, chama-se MRAE, micro-região de águas e esgoto, né? E aí foi criado 2 micro-regiões no estado do Rio Grande do Norte. A Litoral Seridó, que vai de Natal de Touros ali até Jardim de Piranhas, passando por Caicó, e a Central-Oeste, que vem de João Câmara, passando por Lages, Açu, até Mossoró, passando por Mossoró, ainda até Venhaver, né? O Serra do Mel e por aí vai. Nesse momento, os contratos foram renovados nesse colegiado. Os contratos de 48 municípios foram renovados nesse colegiado. É como se fosse um condomínio. Você vai, participa da assembleia e há, no caso, não é nem a renovação, um aditivo contratual que foi feito naquele momento, né? Então, o contrato de Mossoró
o contrato anterior era até 2025. Na verdade, a MRAE jogou para 2051. E nele é que está por exemplo, os 82 milhões de investimento da adutora Apodi Mossoró, os 12 milhões de investimento desses 2 poços de Mossoró, os investimentos do esgoto que vai ter que ser feito na zona do Alto São Manuel. Tudo isso está nesse contrato de prestação de serviços do município. Porque o pessoal pensa, vai licitar Mossoró. Para licitar só tem essa rede aqui e só tem essa estrutura. Vai trabalhar com essa mesma rede e com essa mesma estrutura. Se tiver que cortar, vai cortar do mesmo jeito que se corta com a Caerne e vai ter que tapar do mesmo jeito que a Caerne tapa. Além disso, ainda teria que restituir a Caerne de todo o investimento que ela fez no município. Imagina só, 20 poços, só os 20 poços dá 120 milhões de reais. E as estações elevatórias, os tubos que foram enterrados, a adutora, que a água que vem da adutora, que é 30% da Armando Ribeiro Gonçalves, 30% que abastece a cidade, e quando vier a adutora Apodi Mossoró, tudo isso teria que ser ressarcido à companhia. Pagar essa água que se traria para Mossoró e ressarcir todos esses valores, que vamos dizer, de 250 milhões de reais. Isso tudo teria que ser bancado por tarifa da população. A gente vai fazer mais um intervalo. Já já a gente retoma aqui a nossa conversa com o presidente da Caerne. De volta com o cenário político, nesta sexta-feira estamos conversando sobre abastecimento do Rio Grande do Norte, aqui de Mossoró. A pauta é água. Você de casa pode participar neste terceiro bloco. Vou trazer algumas perguntas aqui que já estão chegando. Na verdade, muitas participações aqui no nosso WhatsApp. Vou tentar fazer aqui as perguntas para você que está aqui no cenário político TCM. Lembrando que a reprise do programa de hoje vai ao ar às 10h40 da noite e a gente também vai disponibilizar essa entrevista no YouTube. Vamos de informação? Vamos de notícia? O impasse entre governo do estado e municípios sobre repasses do ICMS continua. Nesta semana, após pressão dos gestores, o Executivo Estadual lançou uma proposta. Acompanhe. Segundo o governo do Rio Grande do Norte, o estado vai pagar aos municípios os 25% da reposição de perdas da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, ocorridas em 2022. Porém, a forma como este pagamento será feito ainda não está definida. E, na verdade, o que continua são as negociações com a Federação dos Municípios, a FEMURNE, que representa as prefeituras. O secretário da Fazenda Estadual, Carlos Eduardo Xavier, disse que foi apresentada uma proposta aos prefeitos a fim de equacionar a distribuição da parcela do imposto aos municípios. Os valores ultrapassam a casa dos 12 milhões de reais e são correspondentes a 25% da primeira parcela repassada pela União. Além do ICMS, os prefeitos querem também negociar outros repasses que, segundo eles, estão retidos, represados pela Fazenda Estadual. É o caso, por exemplo, da farmácia básica. Os gestores afirmam que os repasses atrasados neste programa já chegam a 65 milhões de reais. A Secretaria da Fazenda tem divulgado que garante que as tratativas foram abertas com a FEMURNE para solucionar a questão e, por consequência, regularizar as transferências. Além do ICMS e a farmácia básica, outra tratativa está em negociação. É a questão do IPVA. Os municípios têm direito a 50% da receita. O governo ficou de apresentar até o dia 31 deste mês um relatório individualizado do valor devido a cada prefeitura. Porém, por enquanto, a questão que tem demandado mais atenção e diálogo entre as partes é mesmo em relação ao ICMS. E a mobilização dos prefeitos e prefeitas do RN foi adiada para o dia 25 de julho, terça-feira, às 10 horas da manhã, no Centro Administrativo, porque segunda é ponto facultativo na administração pública estadual e aí, devido à Copa do Mundo, de futebol feminino. Terça-feira, os prefeitos vão fazer essa marcha cobrando aí esse pagamento do ICMS devido aos gestores, devido aos municípios. Vamos acompanhar, vamos ver no que é que vai dar aí. Mas esse processo já está em negociação também, Teve essa proposta aí por parte da Secretaria da Fazenda. Vamos já seguir aqui com o nosso cenário político. Estamos entrevistando o Roberto Sérgio Linhares, que é presidente da Caerne. Tem muitas perguntas aqui, então eu vou já me adiantando aqui, mandando um abraço aí para o seu Aldo Ferreira,
Aldo da Prefeitura ouvindo aqui a gente. O sargento Niel do Sumaré está ligado, junto com a esposa Dona Dita, está falando aqui sobre a audiência do nosso programa. Tem a pergunta aqui do Ranieri Fernandes, da rua Delfim Moreira. Passo 3 semanas sem água, essa semana tem mais vento do que água nas torneiras. Por que essas ruas tão perto da caixa da KR no Alto Louvor, falta tanta água nas torneiras? É a pergunta aqui do Ranieri. Sim. Da Delfim Moreira especificamente eu não consigo lhe responder, Ranieri. Mas assim, se você está 3 semanas sem água, com certeza isso não é normal. O poço 11 que a gente está recuperando abastece a região do Abolição, o Santo Antônio, eu acho que não. Se bem que a gente tem que destinar de outros locais para chegar naquele local que a gente está fazendo manobras para chegar naquele local que a gente está consertando o poço. Mas não é normal. E outra coisa, se você detectar algum ar, como você falou aí na rede, basta você fazer um videozinho da torneira aberta com o ar saindo dela e a sua conta é excluída pela CAERN, tá? Se você ficar 15 dias, você está dizendo que está 3 semanas, então você não precisa pagar a conta. Agora você vai ter que comprovar isso que você está me dizendo. Você vai lá na CAERN, comprova que está 15 dias sem água e a exclusão da sua conta daquele mês. É um direito seu. Agora eu vou dizer, Ranieri, eu sou cidadão moçoroense. Eu tenho títulos de cidadão moçoroense, eu tenho comendas da Câmara Municipal de Mossoró, porque eu gosto muito de Mossoró. Estou aqui o tempo todo. Mas eu vou no Abolição, eu vou no Nova Mossoró, eu vou lá, como eu estou agora na área do Rincão, e esse tempo aí sem água, realmente eu vou pedir para verificar, já vou deixar aqui para o gerente regional verificar especificamente. Se você puder passar aí pro Vonúvio o teu endereço e o número da casa, eu quero verificar especificamente a tua casa para ver o que está havendo com ela, porque com certeza 3 semanas não acontece. Eu faço um registro aqui importante, porque eu já precisei fazer reclamação da CAERN. Se tem uma coisa que eu observo que é rápido, é o atendimento. É a resposta. Já foi lento, já foi impossível você conversar com alguém da CAERN. Isso. Mas hoje, através do aplicativo, eu fiz uma reclamação no sábado. Quando foi na segunda, uma pessoa já ligou para mim, do atendimento, já querendo saber da demanda de viva voz, não era pelo sistema. Então, acredito que também por esse contato aí no aplicativo também é importante. O Maninho Grangeiro, do Abolição 4, pergunta aqui ao presidente da CAERN que os moradores da rua Francisco Alves da Silva, lá no Abolição 4, estão sofrendo com a taxa de esgoto sanitário que não foi concluído e estão cobrando sem os moradores usarem. Pode isso? Pergunta aqui. Maninho, respondendo claramente para você, se não está operando, não pode ser cobrado. Agora, veja o que eu estou dizendo. Se não está operando, porque a Lei 14.026 de 2020, o novo Marco Legal de Saneamento, ela prevê a cobrança da taxa por disponibilidade, ou seja, eu coloquei o esgoto na testada da sua casa. Se você ligou ou não ligou, você vai pagar. Tem que verificar se na tua área tem coleta e há o tratamento desse esgoto, que eu também só posso cobrar o esgoto que for tratado. Então, se não tiver, não é para você pagar. É só abrir a reclamação, como o apresentador falou aqui, no aplicativo da CAERN, ou no WhatsApp da CAERN, ou no site da CAERN, e a gente faz a exclusão. Mas se tiver o serviço disponibilizado, você deve pagar sim. Muito bem. Tem uma outra questão aqui, que já chega para a gente. Quem foi que perguntou aqui foi a Eliana Lopes. A Eliana questiona o seguinte: o poço do Abolição 1 faz mais de um mês que precisa ser consertado, falta água e mandaram a conta, sem água, só vive de conserto. Isso, eu não sei qual é o poço do Abolição 1. É o P11, Eliana. Na verdade, esse poço ele está há cerca de 15 dias em conserto, mas a gente está mandando água para vocês, como eu disse, com manobras, tirando de outros locais e encaminhando lá para o Abolição 1, Abolição 2, parte do Santo Antônio. Se você tiver sem água realmente por 15 dias, isso fica registrado no hidrômetro, tá, Eliana? Se você tiver, basta entrar no aplicativo, dizer isso para a gente comprovando, você não paga a conta. Não só você, qualquer outra pessoa. Agora, o P11 está sendo recuperado. A gente contratou uma empresa, a Hidroingá, que é especializada nisso, e ela está, dia 29, ela conclui o serviço do poço. É algo
complexo, como eu falei, são 1.150 metros de profundidade, e o problema do poço, que apresentou na cimentação dele, está a 920 metros. Então precisa realmente ser feito. Eu não posso distribuir essa água se ela não tiver com esse serviço concluído. Um investimento de quase R$500 mil, tá? Mas assim, se você está 15 dias sem pagar a conta, faz isso que eu lhe falei e a gente exclui. Só que, como eu lhe disse, a gente está mandando água de outros locais. E você deve estar recebendo água com uma frequência menor do que isso. E como é medidor, mediu, pagou. Então, se você ficou um dia sem água, não está medindo a tua água, entendeu? Se você passar 30 dias com água, vai medir 30 dias. O Júnior do Santo Antônio pergunta por que a CAERN cobra contrapartida para alguns empreendimentos imobiliários para a instalação de rede de abastecimento. Júnior, na verdade é assim, isso é uma luta eterna, né? O construtor querendo investir e diz que a CAERN está cobrando. Na verdade, a rede que a gente tem, se ela for suficiente para atender aquilo que você pede, mas, por exemplo, se está faltando água lá no Santo Antônio, como é que eu vou fazer um novo empreendimento para a demanda maior de água, para faltar água para ele e mais ainda para aquele que está faltando? O plano diretor dos municípios prevê um coeficiente de investimento, dizendo assim, por metro quadrado, você pode investir tanto naquele local. O investidor tem que colocar a solução individual de água ou de esgoto para aquele empreendimento, de esgoto principalmente. O de água é fazer a obra necessária para aquela ligação na CAERN ou para aumentar a oferta de água naquela localidade. Com a adutora Apodi-Mossoró, isso aí vai melhorar um pouco, né? Mas empreendimentos precisam ser pensados e quando a gente dá viabilidade, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que pode entregar aquela água, senão eu vou dar um problema maior para quem não está recebendo agora e alguém que vai ter que morar mais naquele empreendimento novo não vai ter água. E aí é uma complicação maior, né? O Antônio do Bom Jardim pergunta aqui sobre esgotos jogados no Rio Mossoró. Tem solução? A CAERN não joga esgoto no Rio Mossoró. Primeira coisa que fica clara é isso. A fiscalização, o poder de polícia para a fiscalização da questão do lançamento clandestino de esgoto também não é da CAERN. A gente identifica, mas aí pertence, é uma coisa que tem que ser feita pelo órgão ambiental do município, né? A secretaria que cuida disso do município. A gente está agora providenciando 200, que vai passar a 400 ligações de esgotos em torno do Rio Mossoró e vai chegar a 1.000, mas o município está identificando ainda quem são essas 1.000 pessoas. Mas, frisando para vocês, se você estiver fazendo uma ligação clandestina de esgoto, porque não tem esgoto ali, né? Para você, se você não tiver esgoto e você estiver lançando ou na drenagem pluvial e indo para o Rio Mossoró, ou então lançando diretamente no Rio Mossoró, isso é um crime ambiental e você pode ser responsabilizado por isso. Nós vamos, inclusive, fazer um trabalho de recuperação do Rio Mossoró mais à frente, como foi feito aí em outros rios, Brasil afora, né? Estamos aí tentando convênio com o órgão internacional para ver se a gente consegue despoluir esse rio, que realmente tem contribuição de todo tipo, não somente de esgoto, mas de todo tipo, de camarão, de sei que lá, de todo tipo de contribuição que vem a poluir esse rio. Então, é algo que a gente não tem poder de polícia, mas que a gente fiscaliza e que multa. Mas quem efetivamente proíbe é o município. Temos aqui a pergunta do Marcos. Ele diz aqui que falta água lá no Santo Antônio e Barrocas. A avó dele, na Pedro Velho, acredito que a minha avó na Pedro Velho está com mais de um mês e na Herculano Couto faltou água, mas voltou porém fraca. Não consegue chegar a água, é a reclamação aqui do Marcos. Tá, Marcos, eu friso, se tiver um mês, como você está dizendo aí, sem água, a conta não é para ser paga. Lembre que eu disse, olha, faz a comprovação, entra no site da CAERN e a gente exclui a conta. O Santo Antônio está sendo afetado, parte do Santo Antônio, a parte mais alta, está sendo afetada pelo conserto do Poço 11, que a gente está tirando de outros espaços, de outros locais, fazendo as manobras para abastecer a abolição 1, a abolição 2 e essa parte do Santo Antônio. Quando o poço retornar, e aí depois de 24 a 48 horas depois do retorno, vai melhorar bastante a oferta de água nesses locais. E quando da conclusão da obra da Apodi-Mossoró, que entra ali, né, perto da Maria Odete Rosado, aí isso aí vai ser solucionado em definitivo. Presidente, um questionamento aqui do Arthur. Ele pergunta por que quebra tanto esses poços? Arthur, eu expliquei no início, eu não sei se você
verificou. Mossoró, os poços ficam a 1.150 metros. 1.150 metros, Arthur, é um quarto do que o submarino levou para ir lá no Titanic. Tá? É mais de um quarto. Ali era 4.000 metros, né? 1.150 metros. A bomba fica a cerca de 900 metros. Eu falei que a bomba tem 3,5 metros. Essa bomba, ela não para, tá, Arthur? Ela não é como a gente que tem férias, que trabalha 8 horas trabalha 8 horas, depois fica mais um tempo, depois dorme 8 horas. Não, ela trabalha full time. E aí, uma queda de energia que vocês dizem, não tem problema. Aqui, um dos maiores problemas que a gente tem em Mossoró, em função dessa tensão, é oscilação de energia. Você, na sua casa, não percebe isso muito claramente, porque a sua TV vem a queimar eventualmente, a sua geladeira consegue essa oscilação, mas essa bomba que vem do Japão e da Dinamarca, aqui para Mossoró, ela sente essa oscilação. E ela vem a queimar ou vem a ser prejudicada, tá? Presidente, a gente está aqui com Alain Delon reclamando falta d'água no Santa Delmira. A gente tem muitas mensagens aqui, a gente precisaria de pelo menos 2 programas para tentar responder todas as perguntas aqui. No Paredões, deixa eu ver mais aqui, o Júnior do Abolição, enfim, não vai dar tempo de a gente trazer todos esses questionamentos. A Rua Manuel Leonardo, no Abolição 1, quem manda aqui a mensagem é a Thaísa, enfim. Desculpa, eu não vou conseguir passar todos esses questionamentos. A gente agradece. Roberto Sérgio Linhares, presidente da CAERN. Seja sempre bem-vindo para atender aqui os nossos telespectadores. O Poço da Bela Vista também vai ajudar bastante nessa região toda, essa melhoria. Eu que agradeço, né? E dizendo, olha, cuidem na hora de lavar o prato, passa uma toalhinha de papel e não lance o óleo na sua pia, não lance a comida no teu vaso sanitário, nem algum sólido, nem um absorvente, o que for, no vaso sanitário. A questão da água, assim, cuidar, se você vir alguém furtando água, informe, porque vai faltar para aquele que está precisando e que está pagando. Muito bem. Então, muitas vezes a gente tem também essa responsabilidade. Eu agradeço e até a próxima. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Presidente, a você de casa, boa noite. Um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda.